E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, vamos conhecer duas ferramentas que são bastante utilizadas no nosso dia a dia de projeto. Então, vamos aprender a desenhar um parafuso e uma porca utilizando o comando de hélice espiral e o comando combinar. Após modelar os dois elementos, vamos trabalhar na área de montagem, aplicando assim os devidos posicionamentos. Bom, mas antes de iniciar esse vídeo, inscreva-se aqui no canal se você ainda não é inscrito e não deixe de curtir esse vídeo. Isso é muito importante para que eu possa me manter motivado e continuar toda semana postando conteúdo novo para vocês. E lembrando que toda quarta-feira eu abro um espaço para perguntas no Instagram referente a modelagem 3D, simulações no SolidWorks e ANSYS. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom, pessoal, dando início aqui então, essa é a área inicial de trabalho do SolidWorks e aí a gente vai trabalhar a modelagem de um parafuso e uma porca. Tá? Antes de iniciar, eu gostaria de mostrar aqui no site da BNT que temos diversas normas, né? Aqui, por exemplo, estou mostrando da BNT a NBR, mas tem as normas equivalente ISO, tem a norma DIN. Tá? Então, antes de iniciar um projeto de parafuso, um projeto de porca, é extremamente importante vocês ficarem atentos em qual norma você está seguindo, né? Porque o passo, a altura da rosca, isso tudo vai influenciar no final do seu projeto. Tá? Então, eu já deixei aberto aqui o projeto do parafuso e aí vamos dar início à modelagem desse parafuso e posteriormente vamos modelar essa porca. E aí a rosca da porca tem que ser equivalente à mesma rosca do parafuso. Bom, então para iniciar a modelagem do parafuso, vamos começar definindo o esboço da cabeça do parafuso, né? Vai ser um sextavado e aí com diâmetro interno de 40 milímetros e o tamanho da cabeça de 60 milímetros. É um parafuso M40, tá? Então, vamos definir aqui uma vista plano direito. E aí, para iniciar, a gente vem em esboço e vamos no polígono. E aqui a gente consegue definir os parâmetros, quantos lados a gente quer. Né? Então, como a gente vai trabalhar com um sextavado, vamos definir 6 lados. E agora basta a gente iniciar o nosso projeto na origem. Repare que quando você começa a utilizar esse recurso, ele define alguns parâmetros, como a dimensão e o ângulo que você está trabalhando. Então, vamos supor que quando você começou a utilizar o polígono, esse sextavado, você não colocou ele na orientação correta, ou a orientação do seu projeto. Né? Então, a gente vai trabalhar agora com relações de esboço. Então, simplesmente eu vou selecionar essa linha e agora aparece aqui no meu atalho algumas relações, tornar horizontal ou tornar vertical. Então, eu vou trabalhar com relação horizontal e automaticamente o nosso polígono ele vai se orientar a 180 graus ou na nossa horizontal. Tá? Então, de acordo com o nosso projeto, vamos começar a definir essa cota de 60. Tem duas formas de acessar a nossa dimensão inteligente. A primeira é no menu superior, no lado esquerdo, e um atalho, né, para otimizar o seu tempo aqui na modelagem. Se aperta a tecla S, ele já aparece alguns atalhos aqui, tanto de esboço quanto de dimensão inteligente. Então, vou selecionar a dimensão inteligente e vou definir com 60 milímetros. Automaticamente ele já vai criar, né, esse círculo circunscrito e aí o tamanho dele é de acordo com a dimensão externa do nosso polígono. E agora a gente precisa definir uma espessura de 20 milímetros. Então eu vou em recurso, ressalto por base extrudado. E agora eu vou chamar a atenção para uma prática boa de projeto.
O que eu vou fazer aqui? Eu vou definir com 20 milímetros, certo? Agora, aqui na direção 1, repara que ele está definido como cego. Então, vou habilitar essa caixinha e vou selecionar o plano médio. Por que o plano médio? Porque lá na frente, quando a gente for trabalhar com os detalhes do projeto, a gente já tem uma referência de um plano médio da cabeça do parafuso e a gente sabe que 10 milímetros para a direita e 10 milímetros para a esquerda. Então, isso facilita lá na frente com as suas referências de projeto. Então, vou dar um OK. E agora a primeira parte do nosso projeto está definida, conforme as dimensões aqui do esboço. Repara agora que no nosso parafuso tem um detalhe, que esse detalhe seria basicamente um chanfro na cabeça do parafuso. Como a gente faz esse chanfro? Eu vou desenhar nesse plano. Então, como que eu faço para desenhar nesse plano? Tem duas formas de desenhar nesse plano. A primeira é clicando com o botão direito e esboço. Então, automaticamente, eu vou estar trabalhando nesse... Na verdade, eu tenho três formas. Essa primeira, botão direito e esboço. A segunda, eu posso aqui em esboço. E aí, se eu selecionar, por exemplo, o círculo, ele vai pedir para eu selecionar um plano, uma face, né? Uma aresta. Então, tem essa forma. E a outra forma é, eu vou apertar S, e como eu vou querer realizar um corte extrudado para realizar o chanfro, eu vou clicar em corte extrudado e ele vai habilitar novamente a caixinha de selecionar um plano, uma face. Então, eu vou selecionar essa face. Repara agora que, ao fazer isso, aqui ele habilitou o nosso esboço. Então agora eu posso desenhar nessa face. Vou apertar espaço para orientar melhor com a vista direita. E vou novamente apertar S para desenhar um círculo. Então vou desenhar esse círculo. Vou definir esse círculo tangente ao nosso parafuso sextavado. E agora, a parte do chanfro que eu falei com vocês é essa parte que está sobrando aqui. Como que a gente faz esse chanfro? Repara que como eu comecei a desenhar no nosso plano, no nosso esboço, primeiramente com a ferramenta corte extrudado, ao sair desse esboço, ele automaticamente vai reconhecer e vai habilitar a ferramenta de corte. Então, vou sair do meu esboço e repare que agora automaticamente ele abriu a ferramenta de corte extrudado. Então, vou deixar na direção como cego. O tamanho aqui da minha cota, vou deixar ainda como 20. E aqui eu vou habilitar essa opção de inverter lado para cortar. Vou deixar ela habilitada, que é um corte para fora. E vou habilitar essa opção de inclinação. Ao habilitar essa opção, verifique se essa inclinação está com 45 graus. Geralmente, quando você utiliza essa ferramenta pela primeira vez, ela vem definido como com 1 grau. Tá? Então, vocês verifiquem e definem como 45 graus. E agora eu vou dar um OK. Repara o que ele fez. Ele fez exatamente o formato de um parafuso com o chanfro da cabeça. Agora, lembra que eu falei que o recurso ressalto por base estudada que a gente utilizou como plano médio vai servir como uma referência? Bom, agora esse chanfro a gente precisa espelhar para o outro lado do parafuso. Bom, e como que a gente vai fazer isso? Lembra que quando a gente utilizou o recurso ressalto por base estudada, a gente definiu o esboço no plano médio e ao realizar o ressalto por base estudado no plano médio, quando você selecionar o seu plano de referência aqui, ele vai estar localizado no seu plano médio. Por quê? Porque o seu recurso ressalto por base estudado, ele partiu de um plano médio, do centro. E para a gente espelhar agora esse chanfro para o outro lado do parafuso, basta a gente acessar
aqui em recurso e eu tenho duas opções agora. A primeira é em padrão linear, eu tenho a opção espelhar, e a segunda aqui na nossa área de trabalho. Então vou espelhar. Agora ele pede aqui para selecionar um plano, uma face de referência. Então eu quero o meu plano médio direito. E agora qual recurso eu quero espelhar? Eu quero espelhar o recurso, o corte extrudado. Pronto. Repara agora com a nossa visualização, né? A gente consegue observar como que vai ficar esse comando e basta eu dar um OK agora. Bom, confirmando, agora a gente já tem a nossa cabeça do parafuso definida. A segunda etapa do projeto é definir o corpo do nosso parafuso, que seria essa parte aqui. E para definir o corpo do parafuso, a gente tem que ficar atento à dimensão total, que seria os 160 milímetros, o diâmetro dele, que vai ser um parafuso M40, né? E essa parte que vai ser definido como o diâmetro primário da nossa rosca, tá? Então, e essa dimensão aqui é o nosso passo. E agora, no projeto de vocês, quando vocês estiverem realizando o projeto no parafuso, vocês têm que ficar atentos a essas medidas, porque essas medidas é de acordo com a norma que você está utilizando. Como eu mostrei no início do vídeo, você tem várias normas, como a BNT, a ISO, a DIN, e cada norma tem a sua dimensão, né? Tem o seu passo, a profundidade de rosca diferente. Então agora vamos desenhar o corpo, primeiro com esse diâmetro e segundo o comprimento de 160 milímetros. Para desenhar, então, eu vou definir essa vista esquerda aqui, ou poderia ser com a nossa outra vista direita, tanto faz. Vou clicar na face, agora eu vou com a outra forma de desenhar num plano e vou esboço. Pronto. Como eu sei que estou trabalhando com esboço, no canto superior direito, ele aparece as duas opções. Quando aparece esses dois ícones, ele já mostra que você está trabalhando no esboço. Uma é para cancelar o esboço e a outra é para sair do seu esboço. Então agora, S, e a gente quer desenhar o diâmetro do círculo. Então, a ferramenta círculo, vou soltar aqui, S, dimensão, e vou definir como M40. Então, diâmetro igual a 40. Poderia trabalhar com equações? Poderia. E como que eu faria para trabalhar com equações? Vamos supor que eu preciso trabalhar porque esse diâmetro vai alterar. Eu trabalho com vários tipos de parafuso, o diâmetro, o tipo de rosca altera. Como que você faz para trabalhar com equações? Lá na frente otimizar o seu projeto. Basta você dar 2 cliques aqui na sua cota e antes da sua dimensão você coloca um igual. Ao trabalhar com igual, ele já vai criar a sua equação. Então, eu vou dar um Enter. E agora repara que na frente da cota ele tem um símbolo de somatória, né? Ou seja, que está definido como equações. E na sua árvore de projeto também, agora ele habilitou a sua pasta de equações. E para você editar essa equação, basta você clicar com o botão direito em equações e gerenciar equações. Feito isso, diâmetro 40, agora a gente precisa definir o comprimento do corpo do parafuso. O comprimento do corpo é 160 milímetros. Lembrando que eu estou trabalhando com rosca métrica, tá? Então você tem que ficar atento também a isso no seu projeto. Então, recurso, ressalto por base. Pronto. Aqui na minha área de projeto, vou definir minha cota como 160 milímetros. E vou dar um OK. Bom, feito isso, agora eu preciso, aqui não está mostrando, mas nessa região aqui eu tenho um chanfro de 4 milímetros por 45 graus. Então, como que eu faço esse chanfro?
que é aquela entrada do nosso parafuso. Então, venho em recurso, em fillet, basta eu habilitar essa caixinha e eu tenho um chanfro. Eu tenho várias opções aqui, vários tipos de chanfro, mas o que a gente quer trabalhar é esse primeiro tipo, onde a gente vai selecionar uma aresta e definir os seus parâmetros, como 4 milímetros e um ângulo de 45 graus. Isso também depende do seu projeto de parafuso. E vou dar um OK. Bom, o próximo passo agora é a gente desenhar a rosca do parafuso. Para desenhar a rosca do parafuso, vamos utilizar o comando hélice espiral. Aquele comando que eu comentei lá no começo do vídeo, que é muito importante no nosso dia a dia de projeto. Principalmente se você trabalha com molas, você trabalha, por exemplo, você vai desenhar uma garrafa ou qualquer outra coisa que precise de uma tampa e você precisa definir uma rosca, você vai ter que utilizar esse comando. Como que a gente faz para trabalhar com esse comando? Bom, aqui para iniciar então a trabalhar com a nossa hélice espiral, primeiramente, onde que está localizado esse comando? Aqui em recurso, curvas, e eu tenho aqui a opção hélice espiral. Mas antes de utilizar esse recurso, quando você trabalha com ele, ele pede para você selecionar um plano ou um esboço. E não pode ter no mesmo esboço mais de um sketch. O que eu quero dizer? Por exemplo, se a nossa rosca ela é definida com esse diâmetro de 40 milímetros, o diâmetro externo dela, a gente precisa então definir um círculo aonde vai se propagar a nossa espiral. Então, para desenhar esse círculo, eu vou nessa face, botão direito, editar esboço, e agora tem uma outra ferramenta que vai facilitar na criação desse círculo, apenas com um clique. Isso é bem simples e vai adiantar bastante no seu projeto. Como que é? Como eu estou trabalhando nesse esboço aqui, eu vou selecionar essa linha e converter entidades. Automaticamente, ele vai converter esse círculo maior e vai converter o círculo maior no plano que a gente está trabalhando. Por exemplo, marquei essa aresta e estou trabalhando nesse plano. Então, agora, converter entidade, repara que ele converteu justamente no plano que a gente está trabalhando. Bom, feito isso, agora eu posso sair do meu esboço. Bom, então, recurso, curva e hélice espiral. Então, ele vai pedir agora para a gente selecionar um esboço. Então, esse esboço que a gente acabou de criar. E agora aqui, na nossa árvore de projeto, vamos conhecer cada item desse aqui, para ficar claro para vocês o quanto é importante, o quão importante é essa ferramenta. Então, definido por, basicamente vai definir o tipo de curva que você vai utilizar, se é uma hélice ou uma espiral, E aí, os parâmetros são os parâmetros da sua curva. Então, esses parâmetros ele tem uma ligação direta com o tipo de curva que você está trabalhando. Por exemplo, a gente vai trabalhar aqui com passo e revolução. Então, aqui, passo constante ou passo variável, isso depende da sua norma, depende do seu projeto. Eu posso ter um parafuso, por exemplo, com metade de uma rosca e a outra metade com outra rosca, por exemplo, um parafuso cônico. Eu tenho 2 tipos de passo, então isso aqui depende muito do tipo de parafuso que você está utilizando. A gente vai utilizar passo constante e o passo que eu vou estar utilizando é 4,67. A revolução são 30 revoluções. E o ângulo que eu vou estar utilizando é 180 graus. Bom, esse ângulo, o que ele está
me mostrando? O que ele está definindo aqui no meu projeto? O ponto de início da nossa rosca. Se eu estou trabalhando com 180 graus, ele vai começar no plano médio do meu parafuso. Agora repara, se eu colocar a 90 graus, o ponto iniciou aqui na parte superior, né? Mas para esse projeto a gente vai dar início a 180 graus. E agora eu posso confirmar a nossa hélice. Bom, após criar a nossa hélice, ainda aqui no nosso projeto, eu tenho essa entrada. Vou apagar aqui para ficar melhor. Eu tenho essa entrada aqui, essa redução de seção aqui no nosso parafuso. Ela tem 5 milímetros e a redução é a diferença desse diâmetro nominal com o diâmetro primário da nossa rosca. Como que a gente faz? Eu vou desenhar nesse plano. Então, para não atrapalhar essa espiral, a gente vai ocultar ela. Como que a gente faz para ocultar um esboço, uma espiral, por exemplo? Uma hélice, né? A gente vem aqui nesse atalho de ocultar e curvas, eu venho ocultar curvas. Pronto. Agora vamos trabalhar nesse plano, botão direito, esboço, e agora eu quero converter esse diâmetro primário e esse diâmetro nominal. Bom, feito isso, agora eu quero realizar aquela redução do nosso parafuso, aonde vai essa redução aqui é onde vai ter o término da nossa rosca. Para fazer isso aí, agora basta eu vir em recurso, em corte extrudado. Agora, como que a gente vai fazer? Essa dimensão aqui, repara que o corte é a partir de 140 milímetros. Então, não preciso criar um plano aqui e estar trabalhando com plano, desenhar sketch no plano. Não, eu desenhei aqui simplesmente aonde eu já conheço, onde eu já tenho meus esboços, eu só converti a entidade. E agora, eu quero pegar esses dois esboços e eu quero fazer um offset dele até 140 milímetros e realizar o meu corte lá no início do parafuso. Como que eu faço isso? Então aqui, a gente vai definir offset. Então qual vai ser o nosso offset? 140 milímetros. Eu vou inverter essa direção e agora aqui em direção 1 eu quero apenas uma espessura de 5 milímetros. Só que antes de eu confirmar esse corte, eu venho aqui em contornos selecionados e vou selecionar apenas esse contorno, né, que vai realizar o corte na nossa peça. Se você não fizer isso, ele vai dar erro, porque ele vai entender que você quer cortar a sua peça toda e os dois modelos vão basicamente ficar voando no espaço, vão ficar livres no espaço. Isso aí o software não permite. Então você vem aqui em contorno selecionado e vai selecionar apenas a região que você quer cortar. Ou seja, essa região interna aqui ela não vai ser afetada. E vou confirmar. Ó, pronto. Realizamos um corte, uma redução na seção do nosso parafuso e aonde que é o diâmetro primitivo da nossa rosca e é onde vai ter o fim da rosca. Agora, novamente, eu posso habilitar a rosca, a hélice, né? Então, vem aqui em ocultar e exibir. E uma outra forma de você acessar isso aqui é um atalho, tá? Uma outra forma de você estar acessando essa ferramenta é em exibir, ocultar e exibir. E agora eu vou procurar curvas. Pronto, simples assim. Feito isso, o que a gente vai trabalhar agora?
já deixei aberto o perfil da nossa rosca, aonde vai determinar o ângulo e a profundidade da nossa rosca. Isso também depende da norma que você está utilizando. Por exemplo, uma norma ABNT, ela define o seu ângulo da rosca como 60 graus. Então você vai criar um triângulo de 60 graus e o passo é basicamente isso aqui que eu estou querendo dizer para vocês. Ó, eu tenho esse triângulo, certo? Então, esse ângulo aqui por norma é 60 graus. E o passo, o que seria o passo? Desse ponto médio do meu triângulo até esse ponto aqui, que vai definir também a nossa profundidade do triângulo. Então, é uma dimensão x. E o passo é esse ponto até esse ponto aqui. No nosso caso, esse ponto até esse ponto é 4,67 e a altura, a profundidade é de 8 milímetros. Então vamos desenhar agora o nosso triângulo. E para fazer isso, eu venho aqui em plano superior, que eu quero desenhar nele, e vou construir uma linha. Então vou começar desenhando aquele triângulo. Primeiro vou desenhar uma linha para a construção, que vai ser minha linha de referência. Então vou criar essa linha com qualquer tamanho, tá? Por enquanto. E vou dar o formato do triângulo. Vou fechar aqui o nosso triângulo. Agora, eu tenho esse ponto aqui. Eu venho aqui em esboço, ponto, e vou criar um ponto. Bom, feito isso, eu vou definir agora esse ponto coincidente com a minha hélice. Então, clico no ponto com Ctrl pressionado. Eu venho na minha hélice, dou um clique e agora eu venho perfurar. Pronto, definimos o nosso triângulo na nossa hélice e agora eu vou atribuir as cotas. Então, essa dimensão do triângulo, a base do triângulo é 9 milímetros e essa linha aqui, ela tem um tamanho de 8 milímetros. Automaticamente ele ajustou o ângulo e ajustou a profundidade, de acordo com as relações. Por exemplo, se eu definir esse ponto aqui como coincidente com a minha hélice, quando eu atribuir as cotas no meu triângulo, ele automaticamente vai ajustar essa questão da profundidade e o ângulo, né, de corte. E agora basta eu sair do meu esboço e eu venho em recurso. Agora uma outra ferramenta que eu vou mostrar para vocês para a gente estar realizando essa rosca é o corte por varredura. E basicamente o que consiste esse comando? Você tem que ter dois esboços, né? Eu vou abrir aqui para vocês visualizarem. Um perfil e uma linha a ser seguida. Então, nosso perfil é o triângulo. E qual é a linha de segmento? É a nossa hélice. Ao clicar, ele vai definir aqui. Então, a gente vai selecionar essa bidirecional. Clicando essa opção, ele fez agora a nossa rosca. E vou dar um OK. Pronto. Eu vou só ocultar aqui a nossa hélice para ficar mais fácil a visualização. E agora a gente já tem uma primeira rosca. Ó. Repara que ele já fez a nossa rosca do parafuso, conforme a norma
que a gente está utilizando. Esse aqui é um projeto que eu já tinha, então, que define como passo 4.67, como eu mostrei para vocês, as dimensões do triângulo, que é justamente esse perfil da nossa rosca. É exatamente 8 milímetros, 9 milímetros aqui e 8 milímetros a distância desse ponto até a base do nosso triângulo, como 8 milímetros. Lembrando de deixar o ponto médio do triângulo coincidente com a nossa hélice. Agora vamos realizar a porca. E para desenhar a porca agora, eu vou te mostrar duas formas de fazer. A primeira vai ser essa que eu vou apresentar, que é a gente trabalhando na área de trabalho ainda aqui do parafuso. Não vou sair dessa área de modelagem. E a segunda forma, eu vou desenhar a porca na linha de montagem, na área de montagem, e vamos salvar os dois modelos como uma peça, e aí vamos utilizar o comando aqui na área de trabalho. Então, para dar início à porca, eu vou selecionar essa face e vou criar um plano a 50 milímetros para o lado direito aqui, né, do nosso parafuso. Então, para definir esse plano, basta selecionar essa face, eu venho em recurso, geometria de referência e automaticamente ele vai criar meu plano. Então eu quero 50 milímetros e só vou inverter a distância. Vou dar um OK e agora eu vou desenhar o perfil da minha porca nesse plano. Então, botão direito, esboço, e eu já estou trabalhando nesse plano. Agora, se eu apertar um espaço para definir a orientação da minha vista, né? Então, para começar a desenhar a porca, é uma porca sextavada. Então, eu venho aqui no polígono e continuo ainda com os parâmetros, né, de 6 lados. O círculo, eu vou deixar ele inscrito. Eu até corrigindo aqui, antes lá eu falei que era circunscrito, mas é o círculo inscrito. E vou só definir com as mesmas medidas que a cabeça do nosso parafuso. Vou dar um OK e venho em recurso, ressalto por base e novamente eu vou definir a direção como plano médio. Vou definir como 20 milímetros. Então a nossa porca ela tem 10 milímetros para a esquerda e 10 milímetros para a direita, né, com uma espessura total de 20 milímetros. Vou dar um OK. Bom, agora você deve estar se perguntando, tá, mas como que você vai criar a rosca exatamente, né? Como que você vai coincidir a rosca da porca com o parafuso, sendo que você desenhou a sua porca no mesmo dentro do seu parafuso, está com interferência? Como que você faz para separar esses dois corpos? Antes aqui, eu só queria te mostrar um detalhe, que é mesclar resultado. Para você utilizar a ferramenta que eu vou apresentar para vocês agora, não pode ter essa opção mesclar resultados. Vou mostrar o porquê. Então, vou confirmar a ferramenta aqui. Eu venho nessa setinha lá no canto superior, inserir, recurso, e a gente quer utilizar essa ferramenta combinar. Só que se nos seus parâmetros de ressalto por base estudado tiver com a opção mesclar resultado, ele não vai deixar você utilizar aquela opção combinar resultado. Por quê? Você só pode combinar os resultados se você tiver literalmente 2 corpos ou mais, né? Se você mesclar o resultado, você está dizendo para o software que só tem um corpo. A porca e o parafuso é a mesma coisa. Então eu vou desabilitar essa opção de mesclar resultado e agora o software vai calcular como ele tem um corpo, que é o parafuso,
e agora ele está criando um outro corpo no parafuso, mas são coisas distintas. Então a gente só consegue utilizar a ferramenta combinar se eu tiver dois corpos ou mais. E agora eu vou dar um OK e vou acessar novamente a ferramenta combinar. Inserir, recurso, e agora repara que a nossa ferramenta combinar está habilitada. Eu vou dar um clique na ferramenta combinar. Bom, e aqui na ferramenta combinar tem agora os tipos de operação e é importante eu te mostrar cada item desse porque essa ferramenta é muito utilizada no nosso dia a dia de projeto. Então aqui o primeiro tipo de operação é o adicionar. Então fiz um modelo aqui para mostrar para vocês e o que seria esse adicionar. Lembra que eu falei que o comando combinar ele só pode ser utilizado quando você tem de duas peças ou mais no seu modelo. Então aqui, vamos pensar, a peça verde é a peça 1 e a peça vermelha é a peça 2. Então, se eu quero, aqui no SolidWorks, se eu quero adicionar com o comando combinar, eu literalmente vou adicionar a peça vermelha junto com a peça verde. E aí, pode observar nessa terceira imagem que já é o comando adicionar. O próximo item é o subtrair. O subtrair é essa peça aqui, a última peça, ou seja, eu tenho um corpo 1, que é o corpo verde, e eu quero subtrair a peça vermelha. Então, a minha peça principal é o corpo verde e o que eu quero subtrair é o vermelho. Sendo assim, vai subtrair o volume da peça vermelha, deixando esse espaço vazio. E o outro tipo seria o comum, que basicamente vai mesclar as duas geometrias, assim tendo um único modelo final conformando as duas peças. Então, para a gente realizar a rosca na porca, a gente vai utilizar o tipo de operação subtrair. E quem é o corpo principal? O corpo principal é quem a gente quer manter. Então, vamos selecionar a porca e quem a gente quer combinar. Não é a rosca, a gente quer combinar a rosca com a porca. Então, vou selecionar o parafuso. Sendo assim, vou dar... Aqui eu consigo visualizar também, né? Como que vai ficar no nosso projeto. E aí, eu posso dar um OK. Bom, feito isso, agora vamos trabalhar na área de montagem. Como que a gente vai fazer isso? A partir dessa peça aqui mesmo, eu consigo vir em arquivo e criar desenho, criar montagem a partir da peça. Ou seja, ao clicar, ele já vai abrir o seu ambiente de montagem. Repara, documentos abertos só tem a porca. Vou dar um clique na nossa área de trabalho. Aqui está a nossa porca. E agora eu vou importar o nosso parafuso. Então, inserir componente, vou procurar. E aqui eu tenho o nosso parafuso. Agora, como que vocês fazem, como que a gente faz para montar essa porca no parafuso? Basta a gente habilitar os planos. Então agora aqui eu tenho o plano médio da porca e agora basta eu criar um plano também aqui no nosso parafuso. Eu vou criar um plano a 50 milímetros, que foi onde a gente fez a combinação das duas peças. Então, como que eu faço isso? Aqui na área de montagem, seleciono essa face, venho em montagem, geometria de referência, plano. Pronto. Novamente, 50 milímetros, vou inverter a distância e agora eu dou um OK. Agora eu vou trabalhar com a montagem. Então, eu vou fixar essa peça
que ela está solta no espaço. Então, botão direito nela e fixar. Ao fazer isso, agora eu vou definir uma relação concêntrica, ou seja, o centro da porca com o centro do parafuso. E para fazer isso, eu vou dar um zoom aqui e vou selecionar essa face com o CTRL pressionado. Vou selecionar, por exemplo, essa face aqui, que eu quero as duas concêntricas. E vou soltar o CTRL, ele automaticamente vai aparecer essa atalho de contextualização. Eu definindo a relação concêntrica. Aí agora a próxima relação o próximo posicionamento é coincidente esse plano e esse plano. E dou um OK. Pronto. Agora, qual é a nossa última etapa para definir, né? Ó, repara que aqui, por enquanto, eu tenho um parafuso, mas ele não está obedecendo a nossa rosca, né? Ele não está seguindo. Se eu rodar uma porca aqui, por exemplo, ela vai estar... não vai estar definida aqui na rosca do parafuso. Como que a gente faz para posicionar a porca no parafuso? Então, eu só vou excluir agora esse posicionamento. Já definimos a posição dele. Agora eu venho em posicionamento. Aqui no posicionamento mecânico e vou definir o posicionamento de parafuso. E aqui aparecem duas opções, ou revoluções em milímetros ou distância por revolução. Então eu vou selecionar essa opção distância por revolução e vou colocar o passo, que é 4,67. E agora eu só vou dar um OK e vou verificar se a relação foi atribuída. Repara que ao girar a porca, ela segue a relação definida, certo? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo qualquer dúvida que vocês tiverem. Pode mandar mensagem no Instagram. Quem tiver meu WhatsApp pode mandar mensagem. E não esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo, certo? Muito obrigado e até a próxima.